Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. E eu, Cláudio Basílio. E do que nós vamos falar hoje, Cláudio? Qual é o tema do programa hoje? Nós vamos falar hoje especificamente de dois personagens da Marvel que, apesar de serem originalmente de terceiro escalão, acabaram ganhando destaque recentemente, tendo seriados produzidos pela Netflix. O Luke Cage e o nosso amigo Punho de Ferro. Na verdade o programa seria só sobre Punho de Ferro, mas como você falou do Luke Cage, porque não dá pra falar de um sem falar do outro, né? Não, sem dúvida. No decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai explicar por que os dois personagens estão muito ligados, tá? Então, como o nosso foco é quadrinhos, a gente vai falar um pouco, vai discorrer. Vamos começar primeiro falando sobre a série, né? Nós estamos fazendo o programa justamente após ver a série da Netflix do Punho de Ferro. Eu não terminei, você já viu os episódios. Qual que é a sua nota? Olha, eu daria uma nota 6,5. A gente sabe que é uma série que está cercada de polêmicas relacionadas à etnia do Punho de Ferro, polêmicas relacionadas inclusive ao desenvolvimento do roteiro, mas o que acontece especificamente? Eu, como fã, tenho um carinho muito grande pelo Punho de Ferro, e a série, na minha opinião, acaba não fazendo justiça ao personagem por uma série de razões. A mitologia em torno dele, na minha opinião, não é explorada da maneira que deveria ser. A série deixou alguns buracos, ela apresenta algumas inconsistências de roteiro, né? Mas também ela está longe de ser horrível, certo? Uma coisa assim, não assistam de modo algum. Muito pelo contrário, ela tem bons momentos, tem coisas que são muito bacanas de assistir, então você pode assistir, com certeza é melhor que muitos seriados que estão por aí que os nerds assistem. Então, essa basicamente é a minha opinião. A minha opinião é quase igual a sua. Eu ainda não vi todos. Eu fui ver já com o pé atrás diante tantas críticas, né, exageradas. Eu vi. Ela segue a mesma forma das outras séries, aquele suspense, outras séries da Netflix, né, do Demolidor, do Luke Cage, da Jessica Jones, cada um com o seu drama pessoal. E a minha expectativa, como falou, só pega realmente na questão da mitologia, porque todos os outros personagens, a Jessica Jones é só super forte. O Luke Cage também um cara com a pele impenetrável. Sim. O Demolidor é um atleta, né? Então, simplesmente, o Punho de Ferro é justamente esse que daria uma quebrada, porque ele tem poderes lá, pirotécnicos, e tudo isso não foi explorado. Foi um efeitinho bem abaixo. Sim, sem dúvida. A parte de desenvolvimento dele voltando de Kun e tentando retomar a vida dele, eu acredito que esse seria, não tinha como fugir disso, né? O foco dele da vida pessoal. A parte super dele, que ele é o único super dos outros três, né? De verdade, não é explorado. Mas, como eu falo, é uma primeira temporada, dá pra explorar. Não, sim, a temporada você não terminou de assisti-la, né? Eu dei uma olhadinha no último capítulo. Ela termina deixando alguns ganchos para a segunda temporada, e a gente espera que esses ganchos sejam devidamente explorados. Eu acho que uma coisa que eu posso falar aqui sem revelar nenhum spoiler para ninguém, né? Que dentro da história do Punho de Ferro, ela começa com um jovem chamado Danny Rand, que sofre um acidente no Himalaia, e aí ele é resgatado por um conjunto de monges que o leva para uma cidade mítica chamada Kunlun, certo? Que é uma cidade que é toda dedicada às artes marciais. Uma coisa que eu senti falta no seriado é que justamente a cidade de Kunlun não é devidamente explorada. Aparece assim flashes muito pequenos de montanhas, neves, e justamente isso seria uma coisa bacana, certo? Você explorar essa mitologia, explorar a cultura da cidade. Faltou orçamento aí, né? Provavelmente. Sim, tá. O ator que faz o Punho de Ferro é competente, mas a grande surpresa da série na minha opinião, é a Colleen Wing. Ela é interpretada pela atriz britânica Jessica Henwick. Me perdoem se eu estou pronunciando o nome dela errado, né? E o que acontece? É uma atriz de ascendência britânica e chinesa, e ela mandou muito bem. De uma forma geral, no seriado, os atores eles não decepcionam. O que decepciona um pouco é o roteiro, mas isso não é culpa dos atores em si,
certo? Você falou que uma falta que pegou pra você seria a não ter a presença da Mystic Knight. O que acontece? Aí é coisa de nerd velho, old school, que nem eu sou, né? O que acontece? Dentro da mitologia do Punho de Ferro, que foi criada nas histórias em quadrinhos lá nos anos 70, o personagem, quando retornou de Kunlun, ele se envolveu. Os primeiros amigos dele, basicamente, foram a Colleen Wing, que era uma samurai. Isso é uma coisa que também não é devidamente explorada no seriado, porque o treinamento de artes marciais da personagem, na verdade, ela obteve do avô dela, certo? Isso poderia também ser. Ficou faltando. Isso poderia ser muito bem explorado. Ela é uma samurai de formação. Mas o que acontece? Os primeiros amigos do Danny foram a Colleen Wing e a Misty Knight, que é a policial que apareceu no seriado do nosso amigo Luke Cage. O que acontece especificamente? Eu queria muito que o seriado tivesse, ao invés de ter usado a personagem Claire Temp, que é uma personagem interpretada pela Rosário Dawson, que aparece em todos os seriados da Marvel Netflix, ela, digamos assim, é o elo que liga todos eles. Eu gostaria de que, ao invés de terem usado a Claire Temple, tivessem usado a Misty Knight. Por que especificamente a Misty Knight? Porque nas histórias em quadrinhos especificamente, as duas são grandes amigas, as duas juntas comandam uma empresa de investigação, e as duas chegaram a ter histórias próprias, né, com o título Daughters of the Dragon, as Filhas do Dragão. E seria bom explorar um triângulo amoroso. E isso também seria muito interessante, por quê, né? Porque na série, na verdade, esse triângulo amoroso ficou sugerido em relação a Joy Mitchell. Sim, exato. Mas isso seria interessante, por quê? Porque você teria ali Você teria a Colleen Wing, que é uma personagem versada em artes marciais, que em tese teria uma afinidade maior com Danny Rand, e você teria uma policial durona do Harlem, que não tem nada a ver com ele, né? Que é a grande diferencial da Exatamente, né? Isso poderia poderia, dentro do seriado, desenvolver uma química muito interessante. Na minha opinião, isso foi uma oportunidade perdida. E a própria Marvel, no futuro, poderia fazer eventualmente o seriado das Filhas do Dragão. Exato. Que seria muito bacana, né? Com as duas atrizes que mandaram bem na Claro, eu tenho. A Misty Knight no Luke Cage. Eu sou apaixonado pela Simone Missick, que é a atriz que faz a Misty Knight no Luke Cage, então não preciso dizer mais nada. Bom, então encerrando as nossas opiniões sobre a série, se for dar 6,5, eu dou 7, nossas opiniões batem. Então vamos falar um pouco sobre os quadrinhos. Antes de você explicar aí a origem dos quadrinhos, eu gostaria de dar a minha opinião. Olha, na verdade, até te perguntar. O Luke Cage, tanto o Luke Cage como o Punho de Ferro, nunca foram meus heróis preferidos. Certo. Eles não figuram entre os meus heróis preferidos. Aliás, tem até uma teoria que você pode até me xingar. Eu? Por exemplo, eu não considero personagens do primeiro escalão, ou até do segundo, personagem que não apareceu nas Guerras Secretas. Eles eram tão reba que eles eram tão lado B, lado C, na verdade, né? Porque eles não apareceram em Guerras Secretas. E nós que começamos a ler quadrinhos da Abril, eles sempre foram personagens assim, tapa-buraco. Apesar, né? Quem começou nos primórdios mesmo, eles eram os personagens que a Abril tinha e foram bem explorados. Claro. Tinham, mas depois disso, quando a Abril deslanchou, eles foram colocados na gaveta. Não, eu entendo o teu ponto de vista. Eles nunca foram realmente personagens do primeiro escalão. Eles sempre foram personagens de terceiro escalão. Então, eles nunca foram, na história editorial deles, nunca foram campeões de vendas. Então, conta as origens quadrinísticas do Punho de Ferro. Do Punho de Ferro, o que acontece? No início dos anos 70, a Marvel estava sob a gestão do escritor e do editor Roy Thomas, e ela estava tentando explorar o máximo possível novos nichos de mercado. Especificamente naquela época, uma coisa que fazia muito sucesso eram os filmes de artes marciais. Os Estados Unidos descobriu o cinema de Hong Kong, com caras como Bruce Lee, Jack Chan, Bolo Yang e tantos outros. Virou uma febre cultural, e justamente para tentar explorar essa tendência, o escritor e editor Roy Thomas, junto com o desenhista Gil Kane, pegou e criou um personagem que no caso é o nosso amigo Punho de Ferro. O Punho de Ferro ele estreou em 1974 na revista Marvel Premiere.
Nessa revista, basicamente, o Roy Thomas e o Gil Kane apresentam as principais características dele e a origem dele. A origem, não é, tirando alguns detalhes, não é tão diferente do que aparece no seriado. Os pais dele, junto com ele, estavam indo para o Himalaia. Eles são mortos. Ele é resgatado por monges, é levado para a cidade de Kunlun. Lá passa por um treinamento intenso em artes marciais e aprende a concentrar o ki dele na mão e invocar o poder do punho de ferro, que faz com que a mão dele seja tão rígida quanto uma barra de ferro. Personagem estreou na Marvel Premiere 16, que era uma revista que servia justamente para lançar novos personagens, ver se eles são do agrado do público, e o personagem caiu relativamente no gosto do público. Então ele foi ganhando uma série de histórias, né, onde ele sai de Kunlun, assim como no seriado, ele sai de Kunlun, volta para Nova York para reivindicar a herança dele. De uma maneira muito mais rápida, ele se adequa à herança dele de uma maneira muito mais rápida que na série, né? Isso é quase passado rapidamente, né? Ele já... Mais ou menos, a história teve umas 5, 6 histórias, né? A história da adaptação dele de Nova York da série de Kunlun para Nova York, perdão, em relação ao seriado é bem diferente, tem um background um pouco diferente. Mas os coadjuvantes estão ali, né? Mas aparece basicamente o mesmo conjunto de coadjuvantes. Aparece a Colin Wing, aparece a Joy Mitchell, aparece... O Ward é um tio, na verdade, eu acho, se não me engano. Sim, eu não tenho certeza. Acho que a tradução, pelo menos a tradução da Abril era um tio. O Harold Mitchum aparece também. E aí, né, depois de ganhar uma série de histórias na própria Marvel Premiere, ele ganhou um título próprio. Mas antes disso ele saiu nos magazines. Ah, sim, bem lembrado. Que na verdade esse material é até inédito no Brasil, né? Paralelo a isso, como a gente estava falando, a Marvel estava explorando novas tendências, né? E a Marvel lançou uma revista em preto e branco chamado The Deadly Hands of Kung Fu, As Mortíferas Mãos do Kung Fu. Era uma revista em formato magazine, com um tamanho um pouco maior que o gibi convencional, toda em preto e branco. Ficção, né? Toda em preto e branco, certo? E com histórias com uma temática um pouco mais adulta. O Punho de Ferro teve 3 histórias nessa revista, Voa. Ele não chegou a ser o personagem mais explorado. O Shang-Chi foi, eu dei uma olhada nesse material, e depois logo em seguida ele foi para a revista própria. Isso, e aí o que aconteceu? Como você falou, ele ganhou o título próprio. Esse título próprio, ele tem um certo interesse, por quê, né? Quem produziu? Ele foi produzido por uma dupla que marcou história na Marvel nos anos 70, o escritor Chris Claremont e o desenhista John Byrne. E o que acontece? Essas histórias em si são histórias que são feitas, digamos assim, por pessoas que estão começando a carreira. Eu discordo disso de você. Discordo. Então, na verdade, são as histórias que foram publicadas no Brasil logo no começo da era da TV. Exato. Então, quem é fã daquela época gosta justamente por isso. Eu gosto muito. A minha memória afetiva em relação a isso não se discute. Foi a primeira parceria das primeiras que trabalharam juntos, claro, Exato. Você acha que ele estava no começo de carreira, que ele estava mais ou menos aí, né? Exato, basicamente. Eu acho que ele estava muito bom já. Mas são histórias que mesmo assim elas têm uma qualidade e um charme inegável. Sim. Só que o que acontece? Elas não foram, digamos assim, exatamente um estouro de vendas. E o título do Punho de Ferro acabou sendo cancelado na 16ª edição. E aí, pouco mais de um ano. Na verdade a revista era bimestral. Então. Era bimestral, foram uns 2, 3 anos por aí. Durou muito. Exato. Mas aí o que acontece? A Marvel não queria pegar simplesmente e descartar o Punho de Ferro, jogar ele na latrina. Então eles resolveram adotar uma solução esperta. Havia na Marvel também naquele momento outro personagem que tem uma enorme importância histórica, que é o nosso amigo Luke Cage. Ele tinha o título próprio dele, que vendia um pouquinho melhor que o do Punho de Ferro. Pouquinha coisa melhor, mas vendia. E essa história do Punho de Ferro surgiu de um modismo para atingir um certo nicho, e o do Luke Cage também, né? Sim, o Luke Cage, ele não me lembro agora especificamente o ano que ele surgiu, né? Mas como a gente já falou aqui, o Cage, ele era, naquela época especificamente, uma coisa que também
atrai a atenção da mídia. Atraia muita, atraia muita atenção, era justamente o cinema Blaxploitation. O cinema Blaxploitation foi um movimento cinematográfico que aconteceu no final dos anos 60 e pegou basicamente boa parte dos anos 70, em que você tinha filmes produzidos e estrelados por atores e diretores negros. Ok? Esses filmes influenciaram muito diretores como, por exemplo, Edgar Wright e o Quentin Tarantino, e eles eram filmes exageradíssimos no geral, né? Sabe, eles tinham um charme. Hoje, se a gente olha eles, a gente vê que eles eram exagerados em tudo, mas o que acontece? Eles tiveram muito sucesso de público. E a Marvel, que naquela época especificamente estava querendo impor um pouco de diversidade na sua linha de títulos, resolveu matar dois coelhos de uma cajadada só. Eles resolveram criar um personagem negro, certo? Aproveitando justamente a onda do Blaxploitation. E aí a equipe editorial da Marvel pegou e criou o Luke Cage. Do ponto de vista histórico, o Luke Cage é um personagem que tem uma importância enorme, porque praticamente ele é o primeiro super-herói negro da história do quadrinho americano a estrear em um título próprio. Ele não foi o primeiro super-herói negro a ser criado. O primeiro super-herói negro a ser criado foi o Pantera Negra em 1965 pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, e o primeiro herói negro a ter título próprio foi um cowboy chamado El Lobo em 1966, se eu não me engano. Tá? Mas ele foi o primeiro super-herói. Quando eu falo super-herói, estou falando dentro de todos os clichês inerentes ao gênero, que é ter superpoder, essas coisas todas. E ele foi, digamos assim, o pioneiro nisso. E o que acontece? As histórias foram lançadas, eram histórias que bebiam diretamente na fonte do cinema Blaxploitation. O personagem era exageradíssimo, falava de uma maneira absolutamente esquisita e aloprada, tanto que se você lê um gibi original você não entende nada do que ele fala, né? Mas ele foi tendo uma carreira editorial. Também não foi exatamente um sucesso de vendas. E nesse de ponto que ele já não estava bem de vendas, o Punho de Ferro também não. Aí o pessoal da Marvel pensou assim: bom, o Luke Cage vende um pouquinho, o Punho de Ferro não está vendendo nada. Para não perder o personagem do Punho de Ferro, vamos pegar o Punho de Ferro, botar na revista do Luke Cage. Então, a partir da 50ª edição da revista Luke Cage, a revista, se não me engano, passou a se chamar Power Man and Iron Fist. Aí os dois personagens praticamente viraram uma dupla de dois. Eles criaram juntos uma empresa que se incumbia de contratos, de proteção, etc e tal. E a carreira dos personagens foi indo. O gibi eram seguranças de luxo, né? Basicamente. Ajudavam pessoas por um Exato. Eram mercenários, vamos falar no português bem claro. Na verdade, essa questão de eles receberem alguma coisa era mais o gancho para começar uma história. Acho que eles se cobravam, né? Exato. Eles eram os heróis bonzinhos, mas queriam ter uma marra para sobreviver. Eles trabalhavam pro bono, para usar uma expressão jurídica. E, curiosamente, o Byrne e o Claremont continuaram com a junção dos dois títulos. Eles continuaram por um tempinho, depois o Claremont e o Byrne saíram. E algumas dessas histórias também foram publicadas. O Claremont e o Byrne que fizeram, digamos assim, a junção dos dois. Mas posteriormente os dois saíram do título e o título passou pela mão de vários escritores e até teve uma boa sobrevida. Acho que no Brasil, acho que só o material do Byrne foi privilegiado, o resto não. A maioria das histórias em dupla dos dois não foi publicada no Brasil, essa é a grande verdade. Não, é que a dos outros que assumiram depois também não, então sim. O pouco que teve foi da dupla, do Byrne até inclusive um crossover com os X-Men ainda quando era só Punho de Ferro, eu lembro dessas histórias. Sem dúvida, então o título teve uma boa sobrevida, só que o que acontece, como o Fábio já falou, eles eram personagens de terceiro escalão, eles nunca, digamos assim, chamaram exatamente muito a atenção do público. As histórias que eram publicadas nesse gibi geralmente eram medianas. Mas isso não é um demérito, né? Não é. Porque o universo Marvel sempre teve
principalmente nos títulos do Quarteto Fantástico, um panteão muito grande de personagens coadjuvantes que podiam ser utilizados de tempos em tempos e ficavam na geladeira. Diferente quando tem um título próprio que você não pode mexer com alguns personagens. Claro. E aí quando eles, principalmente os que são elevados ao primeiro escalão, os Inumanos, por exemplo, estavam sempre com aquela estrutura utilizadas, o Luke Cage e o Punho de Ferro também. Então eram os personagens que sempre úteis e estavam ali à disposição, mas por conta de não ter um título próprio, eles não eram dos preferidos dos leitores. Exato. Então o título da dupla de dois, Luke Cage e Punho de Ferro, durou até meados dos anos 80, até que foi cancelado. Ele reapareceu novamente o personagem Punho de Ferro quando o Bunny escreveu as histórias do Namor, Submarino, que também foi uma aparição rápida. Ele foi reinserido lá porque ele tinha supostamente morrido. Sim, e aí continuando sendo do terceiro escalão, né? E aí o personagem ganhou uma minissérie aqui, fez uma participação especial lá, acolá. Eles não tiveram, digamos assim, um grande destaque. Especificamente no caso do Punho de Ferro, o personagem começou a ter uma grande relevância artística nos últimos anos. Isso aqui, né? Quando o Matt Fraction, que é um escritor que eu tenho uma profunda veneração, pegou. A Marvel decidiu relançar o personagem numa nova série mensal. E tanto no Paparazzi são dois escritores, né? O Matt Fraction e o Ed Brubaker, né? Os dois desenvolveram uma nova série mensal. Eles expandiram toda a mitologia em torno de Kun-Lun, modernizaram uma série de conceitos do personagem e basicamente é uma série que eu recomendo para qualquer um ler. Eu já tinha esse material, eu só li recentemente por conta da série. O que acontece? O pouco do material que eu li da época do Bunny, o Punho de Ferro era um personagem clichê, né? Sim. Ele usava os poderes quando necessário, ele sabia manipular o poder dele, fazia a diferença, mas não tinha exploração assim do